Olá, 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 tudo bem com todos? Então vamos aí dar prosseguimento à nossa disciplina, né? E só para refrescar um pouco a memória depois do feriadão, a nossa avaliação, né, que já está lá programada lá na plataforma, né, da H3, será no dia é, 23/9, né? Que já está programada na plataforma de vocês. E para que vocês fiquem mais antenados ao que eu já falei, o que eu já postei de atividade, o que eu já coloquei para vocês de conhecimento da nossa disciplina de Cirúrgica 2, né? Só para lembrar que a matéria dessa segunda prova de vocês, né? A matéria da segunda prova de vocês, ela começa na página 35, tá, gente? Na página 35. E, né, nós já estamos, né, na página 70. Praticamente já galgamos aí a metade, né, do que a gente já falou e a matéria está super adiantada, né? Até dia 23/9, que é o dia da nossa avaliação, correto? Porque a primeira prova vocês já fizeram. Na página 70 da apostila de vocês, do material didático, eu vou passar para vocês, eu vou explicar para vocês 3 assuntos que está relacionado à saúde do homem, né? O primeiro assunto é sobre hidrocele, o segundo assunto é sobre varicocele e o terceiro assunto é prostatectomia. Não é prostatectomia. Prostatectomia a gente já falou sobre ela, né? Abdominal, transretal e perianal. Transuretal. Então, a prostatectomia nada mais é do que a fimose, né? É uma outra coisa completamente diferente. Hidro é água, né? Cele, a gente lembra queda ou lembra bexiga, né? Então, hidrocele, presença de água na cavidade da bolsa escrotal. Né? Muitos homens às vezes não buscam tratamento específico por falta de conhecimento, por falta de orientação, né, de algumas pessoas, ou também por desconhecer o problema que acontece com ele, né? Como eu falei agora, falta de conhecimento. Então a literatura fala que a hidrocele é o acúmulo de líquido presente na bolsa escrotal, né? Embora a gente sabe que existe várias causas que podem comprometer a hidrocele, é uma patologia do sistema masculino que tem como ter tratamento, né? Tem como reverter esse quadro do paciente com quadro de hidrocele para que ele consiga ter uma qualidade de vida, porque a hidrocele, além do edema de bolsa escrotal, né, que causa esse aumento aí, né, causando dor, causando incômodo, causando ardência e, acima de tudo, o paciente ele acaba tendo um desconforto tanto na vida afetiva, na vida sexual, como também na vida social, do seu trabalho, do seu dia a dia, né? Aqui fala para nós que a túnica vaginal, né, do homem é muito distendida pelo líquido. A hidrocele pode ser aguda ou crônica. Ela pode ser rápida ou ela pode ser duradoura. Vai depender da condição do próprio homem, né, de como que ele está, da condição clínica dele. Isso é importante, né? A hidrocele aguda ela está associada, né? Então a gente tem que pensar em várias condições. Infecções, por exemplo, epididimite, né? O epidídimo ele está inflamado, então pode ter acúmulo de líquido na hidrocele, né? Uma das formas do tratamento da hidrocele é a drenagem do líquido presente na bolsa escrotal, né? Como que o homem sabe que a bolsa tem água, né? A bolsa vai estar aumentada de tamanho, né?
no espelho, no banheiro, né, ou fazer o exame físico, ele sente dor, né? Igual fala que o tratamento só é necessário se a hidrocele tornar-se tensa e comprometer a circulação testicular, ou se a massa escrotal tornar-se grande, desconfortável e causar o quê? O embaraço. Então, a hidrocele, gente, ela causa um transtorno para a vida do homem, né? Lógico. Uma das causas é a epididimite, que é a inflamação dos epidídimos, né? Que são os canais por onde podem passar também os espermatozoides, os espermas. E também a consequência pode levar à esterilidade. Não é caso confirmado, né? Não são todos os homens que têm a hidrocele, né? Agora a literatura na página 70 fala que vão ter comprometimento na sua fecundação. Mas por falar de epidídimos, né? Canais deferentes, né? Toda aquela parte que envolve o trato reprodutor masculino, a pessoa logo fica preocupada. Lógico, tem que ficar preocupada, porque na verdade é a água que está ali. Aquela água deveria estar ali? Não, né? Na verdade é um corpo estranho que está presente ali e que não deveria contextualizar essa situação toda. O tratamento cirúrgico da hidrocele é feita na incisão através na parede da bolsa, né, escrotal, né? Ou seja, a bolsa é ressecada ou após aberta é saturada para colapsar a parede. Então, gente, pode causar no pós-operatório hematoma, pode causar dor, né? A enfermagem vai fazer analgesia, a enfermagem vai fazer, se caso tiver comprometimento ali no curativo, fazer o curativo conforme prescrição médica, né, usar EPI, explicar o procedimento para o paciente, não expor o paciente, né, se for enfermaria, colocar biombos, se for quarto, fechar a porta, né, explicar tudo aquilo que está acontecendo com ele. Uma vez que ele já sabe que ele já deu o problema, que é a hidrocele, né? Então, se ele já deu o problema, fez a cirurgia, drenou a água, né? Drenou o líquido lá no centro cirúrgico com o urologista, suturou, né, toda a parte da túnica vaginal que ele tem, e, né, o cordão espermático, e aí ele vai, depois de um certo tempo, embora para casa, né, numa vida normal, né, evitar subir escadas, evitar andar a cavalo, evitar andar de moto, evitar pegar peso, né, pelo menos por algum tempo, até que esse processo, né, que desencadeou a hidrocele, ele, né, traga para ele aí conforto e qualidade. Igual fala, a hidrocele aguda, né, está associada às epididimites, né, ou consequência do traumatismo no local, quedas, pancadas, né, às vezes queda da própria altura, às vezes um chute, às vezes, né, tumor de bolsa escrotal. Tumor de bolsa escrotal pode causar uma hidrocele. Aqui na literatura de vocês fala perfeitamente sobre a questão, né, das parodites sistêmicas, né, epidêmicas, que são as cachumbas, né, além de ter edema de bolsa escrotal, também pode, uma das causas da hidrocele é a presença da cachumba, né? O que é? As parodites, inflamação das parótidas, inflamação das glândulas salivares, né? As glândulas salivares produzem o que? Saliva. Então, na verdade, não é o edema de face, quando a pessoa tem cachumba, é que vai para o testículo. Na verdade, o testículo ele fica aumentado de tamanho devido ao que? O micro-organismo, a bactéria, né? Aquilo vai cair na corrente sanguínea e vai se alojar dentro, né, da túnica vaginal, do cordão espermático, causando aí o que? Um processo inflamatório, causando um processo infeccioso chamado de hidrocele. Então, nós temos dois tipos de tratamento: antibiótico-terapia, né, com anti-inflamatórios, corticoides, glicocorticosteroides, né, medicamentos antipiréticos, analgésicos para febre, dor, e também a parte cirúrgica, que é a drenagem do líquido quando
O tratamento com antibiótico-terapia ele não resolve o caso do paciente, ele passa então aí para a indicação cirúrgica, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar passando para mim, para que eu possa estar trazendo mais detalhes para vocês, se não ficou claro, se vocês acharem que né, se gerarem aí alguma dúvida, vocês podem passar para mim. E no pós-operatório, como eu falei, é utilizado o suporte de atleta para maior conforto e sustentação. Né? A principal complicação é a formação do edema, do hematoma. Né? Então, pode usar um suspensol, principalmente nos primeiros dias, para que não haja problema, principalmente de mexer, né? Ou a bolsa escrotal se movimentar durante o processo do pós-operatório, né? Então, assim, tem cura a hidrocele, tem tratamento, né? Como eu falei, não todos vão ficar estéreis. Existem algumas pessoas, alguns homens, por exemplo, que têm, infelizmente, né, esse azar de ficar estéreis por causa da cachumba, porque a cachumba, que é a inflamação das parótidas, vão inflamar mesmo, e isso daí vai comprometer, né, a vida reprodutora, podemos dizer assim, do homem, de uma forma geral, né? A única forma da gente saber se a pessoa tem é pelo exame físico, dor, a palpação, né, a presença de água na bolsa, né, devido às infecções, né, também, como eu falei, além dessas traumas, chutes, câncer, né, cachumba, epididimite, inflamação dos epidídimos, inflamações das parótidas, glândulas salivares, né, também é a questão de origem fúngica, origem bacteriana, origem microbiana. Então são várias as causas que podem levar ao paciente a ter o líquido na bolsa escrotal, fazendo ele ter o edema, né? E o médico especializado na área, lógico que vai tratar o problema do paciente, é o urologista. E aí, gente, mais uma vez, dúvidas que vocês tiverem, a gente já está terminando as nossas aulas, né? Dia 23 agora é a nossa avaliação. Vocês podem mandar para mim vídeos, mandar perguntas, tá? E para a gente solucionar, para vocês conseguirem com êxito todo esse processo aí de formação do curso de enfermagem, ok? E aí, o nosso próximo assunto eu vou falar para vocês, tá? Espero que ficou claro. Vou falar para vocês sobre varicocele, tá? Que é a presença de varizes na bolsa escrotal, que é um procedimento que tem tratamento e tem cura. Então vamos lá? Então, continuando o nosso assunto, vamos falar agora um pouco sobre varicocele, né? Primeiro momento que eu falei para vocês sobre hidrocele, agora sobre varicocele, né? A varicocele nada mais é do que a dilatação das veias, né, presentes na bolsa escrotal, causando também dores e incômodos no homem, como diz a literatura, né? Na bolsa escrotal é uma dilatação anormal das veias, né, que está presente nos testículos, que constituindo da parte do cordão espermático, as varicoceles são mais frequentes nas veias da porção superior do testículo esquerdo em adultos. Em alguns homens a varicocele foi associada à infertilidade, né? Então, gente, esse assunto é importante também. Tanto a hidrocele como a varicocele podem trazer infertilidade. Apesar que na hidrocele não fala de infertilidade, mas a gente tem a causa da cachumba, que é as parótidas inflamadas. E a varicocele eu tenho o quê? As varizes, né? Aumento de veias, né, no cordão espermático, que pode causar ao homem a infertilidade. Se a gente for perguntar, depois do homem, né, a enfermagem esclarecer para o paciente, depois do processo invasivo, né, depois da retirada da varicocele, da cauterização, do processo cirúrgico, né, da retirada do líquido da hidrocele, se existe algum exame para detectar se o homem ele é estéril ou não. Claro que isso daí, o próprio médico urologista, ele tem a competência, a habilidade técnica, científica e vai orientar o seu paciente da melhor forma possível fazendo espermograma, né?
É uma das formas da gente saber se o paciente está estéril ou não, é fazer o espermograma. Então aí, turma, o aumento da veia espermática pode causar poucos ou nenhum sintomas subjetivos, né? Então, a dor, a gente sabe que ela é subjetiva. Não tem como eu sentir a dor do outro, não tem como o outro sentir a minha dor. A dor do paciente, ela é subjetiva, né? Cada paciente sente uma dor. Eu não posso, o que é subjetivo? Eu não posso pegar. Não posso pegar a dor do paciente. Eu não posso sentir a dor do paciente. O paciente vira para mim, eu viro para o paciente e falo, de 0 a 10, qual que é a sua dor? 8. Então tá com uma dor bem intensa, né? Então, muitas das vezes, como eu já falei no início da aula, por falta de informação, por falta de instrução, por falta de comunicação, às vezes por vergonha, por medo, por insegurança, passa-se despercebido, porque às vezes o problema, que é, no caso agora falando de varicocele, não tem sintomas. É assintomático o problema do homem, né? O homem ele não apresenta sintomas específicos nenhum dele que possa comprometer a sua qualidade de vida. Igual na literatura fala, sintomas subjetivos ou nenhum, não sendo necessário tratamento, exceto se a fertilidade for uma questão importante, né? Toma medicamento, cauteriza, tira todas aquelas varizes que estão presentes na bolsa escrotal do homem, a não ser que, se, como a literatura mesmo fala, se houver necessidade que ele queira ser reprodutor, aí ele tem que fazer um tratamento à parte, né, com urologista, com médicos, né, da parte do sistema reprodutor masculino, né, para não ter nenhum tipo de problema com este paciente quando ele for ser reprodutor, ok? Pode ser aplicada, né, uma bolsa de gelo, né, para fazer uma vasoconstrição, para diminuir a dor, né? Essa vasoconstrição, além de diminuir a dor do paciente, vai fazer uma, né, analgesia, ela vai diminuir o edema, porque a varicocele ela também pode causar edema no paciente, né? Durante as primeiras horas, após o procedimento invasivo, que é a retirada dessas varizes, retirada, né, a cauterização dessas varizes para aliviar o edema, porque tanto, como eu já falei, tanto a hidrocele e a varicocele também depois do procedimento invasivo, gente, porque a gente tem que pensar que é uma cirurgia agressiva também. É uma cirurgia que mexe com o organismo do homem, né? A bolsa escrotal dele tem varizes. E essas varizes, seja elas assintomáticas ou sintomáticas, elas podem causar malefícios para ele lá na frente, como eu já falei para vocês, a questão da infertilidade. Que, né, se ele preocupar com querer ser reprodutor, ele vai, notoriamente falando, ele vai procurar um urologista, que é um médico especializado em fecundação. Agora, né, in vitro, né, junto com aí, no caso, com o apoio do ginecologista, para fazer aí toda essa parte de fecundação in vitro. Agora, caso não tenha nenhum problema, não preocupar com essa questão toda, fez o tratamento, que é o tratamento cirúrgico, que é a cauterização, a retirada do aumento dessas veias presentes na bolsa escrotal, né, o paciente, então, ele também pode usar um suporte para suspender a bolsa escrotal enquanto houver essa questão toda. Em alguns homens, a varicocele ela foi associada à infertilidade, igual está falando aqui, né? As varicoceles são mais frequentes em veias da porção superior do testículo esquerdo em adultos. Em alguns homens, ok, vai causar a infertilidade. Na verdade, gente, uma das causas que causa, né? Uma das causas, né? Olha só, repetindo aí o pleoplasma, né? Uma das causas que existem o problema da varicocele é o que é? É ficar em pé por muito e muito tempo. Então, profissionais da área da saúde, profissionais da área do correio, né, da telecomunicação, profissionais que ficam em pé muito tempo, eles apresentam tendências a terem varicocele. Eu não estou falando que pessoas que trabalham em pé
têm varicocele. As pessoas que trabalham em pé apresentam uma predisposição a ter varicocele. Principalmente quem fica muito tempo em pé. Por exemplo, cabeleireiro, barbeiro, né, policial militar, pessoas que trabalham em construção civil, né, todo e qualquer tipo de homem que trabalha em pé, né, podemos dizer assim, a maior parte das suas atividades ele fica em pé, professor também, pode ter esse problema da varicocele, que é a presença de veias. Traumas, né, não está na literatura, mas também uma das etiologias é trauma, né, pancadas, né, quedas da própria altura, pode bater o testículo em algum local, pode sofrer ali uma abrasão, pode sofrer uma queda, e aí ter ali uma dilatação de uma veia importante, né, e ele ter as varizes que a gente chama. Na verdade, varicocele, segundo a literatura, segundo os autores, é a presença de varizes na bolsa escrotal. Tem tratamento? Tem. Antibiótico-terapia? Tem cirurgia? Tem. Tem analgesia? Tem. Só que, como eu já falei, em alguns casos pode causar infertilidade. Exames para esse tipo de situação para saber se é fértil ou se é infértil, depois de todo o processo terapêutico, de todo o processo curativo, o que é? É fazer o espermograma. Ok, gente? Qualquer dúvida, vocês mandem para mim perguntas. E eu vou passar para o próximo assunto agora também, que está relacionado ao sistema reprodutor masculino, que é a prostatectomia. Nada mais é do que a fimose, né? Tem muitos homens que têm fimose, mas têm vergonha de falar que tem fimose. Tem muitos homens que, na verdade, apresentam o quadro de fimose na infância, na adolescência e na vida adulta vai ter dificuldade para ter relação sexual. Mulher também tem fimose, né? A gente acha que mulher não tem fimose, mas mulher também tem fimose. Tanto mulher e homem têm fimose, só que a fimose da mulher é diferente da fimose do homem, né? Dentro da literatura a gente fala fimose e parafimose, né? A fimose, todo mundo, né, tem o conhecimento, sem mesmo fazer enfermagem, a gente já ouviu falar dentro, né, da sociedade, que é a não exposição da glande, né, onde o prepúcio ele fica agarrado ali entre a pele e o anel prepucial, né? Então a pessoa que tem fimose, quando a sua glande ela não expõe, pode apresentar alguns problemas. Por exemplo, infecção urinária, pode ter, por exemplo, câncer de pênis, né? Pode ter, por exemplo, edema de pênis, pode ter um odor, né? Um odor fétido, né? Às vezes, no hospital, na enfermagem, nós vamos passar uma sonda vesical de demora, nós vamos passar uma sonda vesical de alívio num paciente que tem fimose. A gente precisa fazer a higienização completa com polvidine, com soro fisiológico, lógico, explicando o procedimento para o paciente. Quando você abaixa, tá aquele fubá branco. Aquele fubá branco, né, nada mais é do que chamado de esmegma. Aquela nata branca que fica em volta do pênis, aquilo ali causa infecção urinária. Aquilo é coisa séria. Aquilo é para se tratar, né? Então, como que o homem que tem fimose, ele consegue abaixar a pele do pênis para fazer a limpeza, se ele tem que fazer a cirurgia chamada prostatectomia, né? Que é o que? A exposição da glande. Vulgarmente chamando, né, um nome chulo, um nome vulgar, que a gente chama de cabeça, que na verdade é chamada de glande. Na literatura fala que a fimose é uma condição na qual o prepúcio é contraído de forma que não pode ser retraído sobre a glande. Gente, excesso de pele é uma coisa, fimose é outra. Tem homens que têm excesso de pele e não tem fimose. Tem homens que têm fimose e não tem excesso de pele, né? Então, na enfermagem, principalmente, até para a gente passar uma sonda vesical de demora ou uma sonda vesical de alívio num homem com fimose, é difícil, porque a gente precisa expor a glande do homem para quê? Para fazer a higienização completa, com soro, com polvidine, explicar o procedimento.
A mulher que tem fimose, né, geralmente a fimose feminina ela é descoberta logo na infância, principalmente quando a menininha tem muita infecção urinária. Então, quando ela apresenta grande quantidade de infecção urinária, a mãe, lógico, obviamente falando, vai no médico, vai no pediatra, o pediatra faz o exame físico, faz o exame clínico. E aí, gente, o que acontece? Há uma aderência nos grandes e pequenos lábios. Isso eu chamo de fimose feminina. Há uma aderência nos pequenos e grandes lábios que o próprio pediatra ele faz desprendimento dessa aderência. Eu chamo de atelectasia de pequenos e grandes lábios. O que é a atelectasia de pequenos e grandes lábios? Colabamento. Os pequenos e grandes lábios da criança, da menina, ele colaba. A atelectasia, ele cola. Ali vai causar odor, vai causar acúmulo de sujeira, vai causar infecção urinária. E quando ela ter a sua primeira relação sexual, ela vai sentir muita dor, porque na verdade ela tem uma fimose também. Isso é desconhecido pela sociedade, gente. Muitos não sabem disso, que a mulher também tem fimose, tem que tratar a fimose da mulher, né? Da câncer, fimose feminina, assim como fimose masculina provoca câncer de pênis, assim como provoca câncer de vagina. Quando há uma atelectasia, quando há um colabamento dos pequenos e grandes lábios. Na pediatria, né, na ebiatria, podemos dizer mais na pediatria, os pediatras têm conhecimento técnico, científico, são habilitados para isso, eles podem estar fazendo o desprendimento dos pequenos e grandes lábios na presença da mãe, explicando para a mãe, mãe, a filha tem fimose, vamos fazer aqui um procedimento rapidamente para acabar com esse problema e ponto final. O homem já é centro cirúrgico, né? Tem que cortar em volta do pênis com bisturi, anestesiar a parte local para fazer o procedimento correto, para não ter nenhum tipo de complicações, como eu falei. Pessoal, olha só, e falando ainda mais sobre fimose, o homem, né, a fimose masculina, um dos problemas, assim como a mulher, né, quando vai ter relação sexual, é a dor que ele pode sentir na relação sexual, porque na verdade o prepúcio, a glande não vai estar exposto. Na literatura fala que a criança e o adulto necessitam-se de instruções sobre a limpeza do prepúcio. No adulto, quando a limpeza na região do prepúcio é negligenciada ou impossível, ocorre acúmulo de secreções normais e subsequentes inflamações. Balanite. O que é balanite? A balanite nada mais é do que a inflamação do prepúcio, né? Então, olha só os problemas. Infecção urinária, né? Que pode causar a fimose pode causar infecção urinária, balanite, né? Que é inflamação do prepúcio, pode causar câncer de pênis, né? Porque é um problema sério, pode causar dor ao ter relação sexual, por causa da não exposição da glande, e também a questão da sujeira, do odor, do mau cheiro que pode ocasionar, né? Então a mãe, principalmente na pediatria, né, com o apoio aí da enfermagem que está na pediatria, né, e também dos médicos pediatras, fazer um pequeno movimento de vai e vem com o pênis da criança, né, do rapaz, lógico, o pênis do rapaz, da criancinha, para que haja um desprendimento natural, sem que haja necessidade de procurar um atendimento médico hospitalar para fazer uma cirurgia que está chamada aqui de prostatectomia. É o que deve ser feito, né? Principalmente quando a glande, né? Mais uma vez falando, o nome chulo, o nome vulgar, a cabeça, não está exposta, é sinal de que essa criança tem uma fimose. Então ela tem que procurar o pediatra, procurar o médico especialista, né, ou urologista, para ele, o quê?
passar melhor as orientações, se for caso cirúrgico, né? Às vezes pode conseguir resolver ali mesmo no consultório, como a fimose feminina, né? Que é a atelectasia dos pequenos e grandes lábios, que é o colabamento da mulher, que na relação sexual ela pode sentir grande, né, quantidade de dor, além da infecção urinária e também câncer de vagina. Foi o que eu falei para vocês no início da aula, correto? E aí, gente, nos idosos pode haver desenvolvimento de câncer, né? Já falamos sobre isso. A fimose é uma doença do trato reprodutor masculino que é corrigido com cirurgia, né? A gente já falou, na verdade, corta-se o prepúcio, né? Bem grosseiramente falando aqui, demonstrando aqui, corta-se o prepúcio, né? Tira aquela pele e puxa, né, aquela pele um pouco para baixo. Existe condições quando o urologista corta um pouco a mais a pele, o pênis flácido ele já está com a glande exposta. Isso daí pode causar irritação por causa da cueca, por causa da roupa íntima. Na verdade, o pênis flácido ele tem que estar coberto com a pele. O pênis flácido ele não pode estar com a glande exposta. Só no momento da ereção, só no momento do coito sexual, assim podemos nos expressarmos, no momento do coito sexual é que aquela glande ela tem que ficar exposta. O pênis flácido, sem coito sexual, com a glande exposta, não estou falando que o médico negligenciou e nem estou falando que o médico cometeu erro. Só que ele pode ter tirado um pouco mais de pele do prepúcio desse pênis e ele, né, o garotinho, mesmo estando com o pênis flácido, ele vai estar com o pênis com a glande exposta. E pode causar o quê? Dor, né, sensibilidade, às vezes uma roupa mais justa, às vezes alguém encosta, ele pode sentir um desconforto. Gente, e um dos cuidados de enfermagem que a gente orienta, fimose, o pênis não pode ficar ereto. Por que o pênis não pode ficar ereto na fimose? Por causa dos pontos. Os pontos podem romper, né? Então, na verdade, quando corta, faz a circuncisão, quando corta em volta da glande para tirar aquela pele que está presa com o prepúcio para expor a glande, vem a sutura em volta. Tanto a enfermagem pode tirar esses pontos, né, no próprio PSF, né, na própria comunidade ou no consultório do urologista, se ele preferir, não tem problema nenhum. Isso fica a critério, né, do médico urologista que vai trabalhar isso com a mãe, com o filho, ou também ele pode cair esses pontos. Esses pontos ele pode se desidratarem, né, com álcool absoluto, com álcool 70, com a pomada. Geralmente, né, usa-se muito a neomicina com bacitracina, né, que tem a troque, que é a betametasona com neomicina e bacitracina, que é uma pomada que tem antialérgico, ela tem os anti-inflamatórios, que vai evitar inflamação. Mas relação sexual nos primeiros 15 dias, nos primeiros 30 dias e também o pênis ficar ereto depois da relação, não. O pênis ficar ereto, desculpa, depois da cirurgia é prejudicial para quem, no caso, for a criança, o adolescente, o homem. Quanto mais tempo, turma, passa o homem deixar de operar, né, por medo, por insegurança, por vergonha, às vezes, mais difícil vai ficar sendo a situação. Então, o pai, a mãe, na hora do banho, ver se a glande está exposta, fazer a massagem do vai e vem, levar no pediatra, né? Então, são cuidados, são orientações que a enfermagem, que o técnico faz na pediatria do hospital, que o técnico faz na hora da vacina, que vai dar, né, na aplicar a vacina, aplicar o imunobiológico na sala de vacina, no posto de saúde, na hora que o técnico vai fazer a visita
da puérpera, né, lá na sua casa, né, fazendo visita, avaliando o coto umbilical dessa criança, né, perguntar à mãe se, né, a criança está evacuando, se a criança está urinando, se a criança avaliar se a criança tem 2 testículos, se a criança ela por exemplo, não tem fimose. Isso é importante. Isso é papel da enfermagem. Tá? Isso é papel da enfermagem junto com o apoio dos pais, com o apoio do médico, com o apoio da comunidade, para que nada de errado ocorra com essa criança. Ok? Isso é importante. Bom, gente, falamos então de fimose masculina, fimose feminina, falamos de varicocele, falamos de hidrocele, causas, sinais e sintomas, tratamento, cuidados de enfermagem, tá? Eu quero passar agora para um próximo assunto também que faz parte da disciplina de vocês, né? Que está dentro da ementa, né? Que faz parte aí do processo de formação de técnicos, que é a circuncisão, né? A circuncisão é um corte que sofre, né? Então, na verdade, é realizada no lactente. Quem que é o lactente? Aquele que está amamentando, né? O lactente é aquele que está amamentando, igual na literatura fala, com objetivo de higiene. Então, essa circuncisão ela é feita em alguns países asiáticos, principalmente na criança com 8, 9, 10 anos. Essa circuncisão ela é feita, é uma episiotomia, é um pique que dá na glande, né? Para expor aquela glande daquela criança. Então é um procedimento chamado circuncisão. A palavra circuncisão significa o que, gente? Corte, né? Para aquela glande ser exposta. Então isso daí é o que pode, né? No caso aí, igual tá falando, tanto indicada para fimose e parafimose. E aí tem essa diferença. Eu esqueci, mas não vamos falar. Fimose e parafimose. A fimose é quando há presença, né, de pele, né, aderência de pele, digamos assim, aderência de pele, não excesso de pele, aderência de pele na glande que impede a exposição da glande. A parafimose é diferente. A parafimose, preste atenção, a parafimose, na verdade, é quando no coito sexual a pele ela não volta a revestir no corpo peniano. Quem tem que fazer com que esta pele volta a cobrir o corpo peniano é o homem. Não é algo fisiológico e não é algo natural, porque isso é normal depois do coito sexual a pele voltar para o seu local de origem, né? Só que na parafimose, né? Na parafimose, depois do coito sexual, a pele ela não volta cobrindo o corpo peniano, né? Igual tá falando aqui. A circuncisão né, no caso aí do prepúcio da glande do pênis, geralmente é realizada no lactente, né, com alguns objetivos, né, principalmente para evitar sujeira, para evitar infecções, principalmente infecções urinárias. Em adultos é indicada, né, no caso aí o corte na fimose, que é a postatectomia, que eu já falei, e na parafimose, né, é quando essa pele ela volta e eu tenho que voltar ela com a mão. Infecções recorrentes da glande, do prepúcio e por desejo pessoal do paciente. No pós-operatório, o paciente é observado quanto ao sangramento, o curativo de gases com vaselina é trocado quando indicado. Com os homens adultos, pode apresentar dor considerável após a circuncisão. Gente, a literatura é clara. Não aconselhamos mais colocar vaselina em ponto. Não se usa hidratar vaselina com ponto mais. O ponto, que é a sutura, que é a união dos bordos, nós colocamos o quê? Álcool absoluto ou álcool a 70%, além de fazer o processo de higienização, além de fazer o processo de ação de letalidade, que é a capacidade de matar o agente invasor, e fazer uma ação de limpeza, uma ação de desidratação, que vai o quê? Melhorar a condição do pós-operatório, tá?
Vaselina não se usa mais em colocar em ponto. Não coloca vaselina em ponto. Pode riscar isso daí. Risque isso daí da apostila, tá? Dá aquela riscada bem mesmo, risca mesmo. Pode riscar. E aí vocês vão fazer o quê? O curativo é com álcool. Álcool é 70% ou, no caso, álcool a 70 ou álcool absoluto, é que a gente coloca para desidratar o anel prepucial que está com a presença de ponto. Vaselina não coloca em ponto. Vaselina coloca em queimadura. Queimadura de primeiro grau, a gente usa vaselina. Caso ao contrário, é carta fora do baralho. Ok, gente? Então, na aula de hoje nós falamos, né, foi bem produtiva, nós falamos sobre hidrocele, os cuidados, o que é, as causas, o tratamento, sinais e sintomas. Assim falamos da varicocele, da mesma forma, prostatectomia, tanto, né, para homem, né, e também para mulher, porque a mulher também tem fimose, como eu falei para vocês. Então, falamos aí do tratamento, dos cuidados que devem ser feitos, as causas e o prognóstico de quem tem fimose, o que pode acontecer com essa pessoa, e a circuncisão, que é um corte. No recém-nascido é um corte. No adulto, a circuncisão eu chamo de fimose, né, que é a prostatectomia, quando ele já tem um processo ali da não exposição da glande, ok? Espero que vocês tenham aproveitado, tá, a nossa aula, e a gente vai retornar num próximo momento, no próximo dia, quando assim houver, se Deus quiser. Um abraço a todos e até mais.